da sua participação. Daqui a pouco teremos a meditação da boa palavra do Senhor, permanece para sempre, e graças a Deus. Louvado é o nome dele, que reina de eternidade em eternidade. Graças a ele. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o que essa simplicidade da cristã para glorificar o nome do Senhor nessa manhã, nessa noite. Simplicidade. Se Pedro sabe seu peregrino andar, oramos só de Cristo habitar, e ele com meu Senhor, pra onde ele for, confiando na graça do Deus Salvador. Se Cristo por mim vai, eu irei, e não temerei, com força irei, amigo, Pai. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será para o deserto, Jesus me quer mandar. Levamos coração, paz de salvação sem par. Irei com meu Senhor, amigo e for, confiante na graça do Deus Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, convosco irei, amigo, Pai. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, ao mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, convosco irei, amigo, Pai. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluia. E nós só iremos quando Ele for conosco. Vamos fazer uma breve oração, orar pelos nossos irmãos doentes e orar pela igreja de Cristo.
Glorioso Deus Santo, nesta noite aqui na tua presença, te apresentamos, Senhor, a nossa vida, te agradecendo, Pai amado, porque estamos aqui. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa o cego, os enfermos, Senhor, são tantos doentes, são tantos precisando do socorro da tua misericórdia. Meu Pai, vem abençoar a nossa vida. Meu Pai, vem na palavra do teu servo nesta noite. Cada um que está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, conforme teu querer, conforme tua vontade. Venha guardar nossas vidas, Senhor, ao sair da tua casa. Levando nós em paz e segurança nos braços da cilada. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As irmãs já louvaram? Já? Se não, podia aproximar. Deve estar lá. Então nós já vamos já meditar na palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus. Depois vamos para o Evangelho de Lucas. Sobre as profecias que vão se cumprindo. E nós cristãos vamos sempre sendo alertados, sempre avisados através das profecias, que elas vão se cumprindo cada momento a mais. E Deus não ocultou de nós, então precisamos estar sempre correspondendo com a honra que Deus nos deu, correspondendo com a atenção que Ele nos dá. É voltado para nós o processo da atenção. E isso a gente sente muito honrado. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis as profecias. Quando a pessoa não recebe a palavra como deve, então Deus fica triste com a pessoa. E às vezes até irado. É o que vemos no tempo da lei, todo o tempo da lei, Deus está irado com o povo de Israel. Irado constante. E aonde está a ira de Deus, aí está o desastre. Criado por Ele mesmo. Aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós tivemos a leitura do versículo 20, na outra quinta-feira, sobre os comentários dos acontecimentos. As grávidas, assim por diante. Mas vamos analisar aqui do versículo 20 até o versículo 29, como diz a palavra de Deus, o Senhor da glória. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. E versículo 20. Já encontraram? Isso. E vamos avaliar bem o efeito da palavra de Deus para a nossa segurança. Encontraram? Isso. Aqui está a palavra de Deus sobre a lição da figueira. Na minha Bíblia está escrito assim: o dia do Senhor. Mas a figueira representa quem? É bom que nós estamos já analisando isso. Quem a figueira representa? Na Bíblia Sagrada tem várias árvores simbólicas, não tem? Tem a oliveira, que simboliza o quê? O azeite.
é da oliveira que se faz o azeite. A figueira produz figos. Aquela outra árvore chamada por é a amendoeira. Ela tem as folhas verdes constantemente, simboliza Deus permanente e constante, velando pela sua palavra. E como já disse, a figueira representa Israel. Figueira representa Israel, a figueira. E diz a palavra de Deus, assim por diante. Na minha Bíblia tem uma leitura mais diferente, mas ela é bem mais explicada, mas podemos analisar bem. Versículo 20, versículo 20. Lê para mim esse versículo, vocês são 20 até o 24. Não, é 24 de Mateus? Mateus 24, versículo 20 até o 25. E olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganariam até os escolhidos. Até o 24, não é isso? Eu li até o 24. Até o 24. E aqui o 25 está falando, né? Vide que eu vos aviso, na minha Bíblia está escrito, né? Eu vos tenho predicado. Olhai por vós mesmo para que ninguém vos engane. É isso que está escrito na vossa Bíblia? Isso, 25. Vede que eu vos tenho vos apresentado. Isso. Portanto, se disserem, ele aqui, ele ali, não vades, mas não ireis, ou seja, não vais. Ou se estiver na cidade ou no outro lugar, não vades, diz aqui na minha Bíblia. Pode completar, Conceição, versículo 26. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia. E eis que ele está no interior da casa, não acredite. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Analise no versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. As águias. O verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, as potências do céu, a lua perderão sobre as potências do céu serão abaladas. Essa palavra de Deus. Então virá no céu o sinal do Filho vindo com poder e grande glória. Analisando bem. Nós já oramos, pode sentar, vamos comentando sobre essa profecia. E ela foi expressada para Israel na época do ano 33, depois do nascimento de Cristo, Jesus. Por que ele está referindo todos esses detalhes? Foi um alerta para o povo na época que estava já
vêm sendo bem avisados por Cristo Jesus. Ele começou a detalhar os versículos. Grande aflição, os irmãos podem avaliar quando a palavra está referindo grande aflição sobre esse povo. Ele está falando com o povo que está presente. Na verdade, o povo, os filhos de Israel, estava presente ali, ouvindo aquela profecia. Por essa profecia sucedeu quando Cristo ia saindo de onde? Do templo. 24 primeiro. Ele foi interrogado por Cristo porque a nossa visão espiritual hoje, nós como profetas de Deus, somos profetas ou não? Sim. Somos profetas de Deus com muita honra. Aleluia! É verdade, irmãos. Somos profetas dele com muita honra. Por quê? Ele está em excelsa glória, mas ele inclina e demonstra a prestatividade aos humildes. Então a gente se sente honrado quando você está lendo as profecias e Deus dando interpretação e honra a nós esses pedaços de barro, mas beneficiados por Ele. Então ele fez o detalhe, nós até tivemos um comentário na outra quinta-feira sobre Jesus dizendo: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, se lembram? Foi no fim da pregação. É arrebatamento ou é guerra? Fuga. Então nós tivemos essa correção, que Jesus disse: olhai para a guerra. Às vezes a pessoa, até irmãos são humildes, eles se reconhece que a gente às vezes interpreta o contrário à palavra, e eu já vi pessoas dizer: olha, se Jesus vir no inverno, muitos crentes vão ficar surpresos, mas não existe isso na Bíblia. Quem já ouviu passa a compreender que não existem essas expressões na Bíblia. O cristão salvo é salvo no inverno, salvo no verão, no calor, salvo de noite, salvo de dia, salvo se banhando. Sim ou não, Joel? A salvação, ela não tem essa oscilação. Você está em casa, está triste, não está salvo. Não é assim. Ela vem fixadamente. Aí ele expressou: ai das grávidas e das que se amamentam. Mas ele não está citando arrebatamento, está citando guerra. A guerra que foi já realizada no ano 70, para quem acompanha a história da palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela tem a sua história profética, tem a sua história geográfica quer dizer, os locais, Deus fala nas profecias, referindo também, demonstrando os locais da terra, aonde sucedem os acontecimentos, se chama posição geográfica, mas tem também a posição profética. Nessa posição profética é o que nós estamos executando, referente ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Depois ele continuou, ele usou a expressão, a vida dele, usou a prevenção para não inverter, se disser, Senhor presbítero. Amém. Então ele usou a palavra, a sinais que promovem a vida de Cristo, mas na sequência ele continuou falando de guerra. Versículo 28. Os discípulos perguntou: mas o que acontecerá? E aonde, Senhor? E ele disse: aonde estiver o cadáver, se ajuntarão as... Isso é arrebatamento ou é guerra? Guerra. A águia urubu, ele se apodera de onde tem mortos.
É 32 de Jó, até o versículo, isso parece que é verso 29. De longe ela vista a presa, e onde estão os seus mortos, aí elas estão. Era o Mateus, já é o contexto de Jó. Fala sobre uma grande carnificina que haveria de acontecer, e aconteceu essa profecia no ano 70. Foi tanta mortandade causada pelo Império Romano, nós já tivemos um resumo do assunto, que não era possível sepultar os mortos, de tanto que houve aquele catástrofe lá em Israel. Alguém poderá dizer, mas por quê? Quando Jesus estava na cruz, lá em Lucas 23, 34, o Senhor da Glória orou ao Pai, pedindo que perdoasse os transgressores. Só que o perdão houve, agora a consequência ia acontecer. Estão compreendendo? O perdão estava presente, mas a consequência ia sofrer. Porque em Mateus 27, 25, eles assumiram a responsabilidade de castigo, dizendo: se esse homem não foi enganador, não foi um falsificador mentiroso, que caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. Os irmãos veem que a graça de Deus não se explica, a fé em Cristo, o amor de Cristo não se explica, e com toda aquela decisão tomada pelos judeus, assumindo castigo para eles e para os filhos. Se Jesus não fosse malfeitor, aí o castigo teria que vir. Os irmãos compreenderam? O perdão houve. Por que houve o perdão? Porque aqui nós vemos, na sequência, nós vemos o resultado de Israel ainda presente e futuramente convertido ao Messias. Alguém poderá dizer, mas é Israel de agora. Mas mesmo assim, o Israel do passado, eles são os que são da promessa, eles estão no plano de Deus para a salvação. E aí, quando houve esse cumprimento dessa profecia lá em Israel, a mortandade foi tanta, como eu já disse, que não era possível sepultar as pessoas. Era muito cadáver. Por que eu estou referindo isso? Eu já ouvi pessoas dizer, presbítero, assim pregando, que as águias, os urubus, é os anjos, e os cadáveres, é os crentes. Que heresia pesada. Irmão Edson. Irmãos, os urubus, é os anjos, as águias, os anjos, e os cadáveres, é os crentes. Os crentes no arrebatamento, eles não têm sinônimo nenhum de cadáver. No arrebatamento, os crentes são brilhosos, vigorosos, triunfantes, dominantes sobre todo tipo de leis que regem o universo. No arrebatamento, os cristãos subirão como águia sem asas. Oh, aleluia! Voando sem asas, sem CPF, sem RG, só na vitória de vitoriosos em Cristo, o Senhor da glória. Mas essa questão, onde estiver o morto, aí já vê, tipo, o cadáver estará, as águias, com um processo de guerra. Aí nos versículos 22, 23, na sequência, a palavra diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Está falando com expressão do quê? De salvação ou de guerra? Guerra porque na salvação não existe salvação da carne. A carne se salva? Não. Se salva? Não. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 50 e 51, a palavra diz que a carne e o sangue não o reino de Deus. Mas aqui nessa expressão era uma guerra porque nem todos os judeus foram mortos. Jesus diz em João 6, versículo 63, na sequência, que a carne
para nada aproveita. As palavras que ele diz são espírito e vida. Isso. Mas nós temos as informações nas Escrituras Sagradas sobre o cumprimento delas, das Escrituras, e a participação do universo, a participação da natureza. Isso é verídico dentro da Bíblia Sagrada. Agora, depois que Israel passou por aquele processo de mortandade, a história nos conta, irmãos, que as mulheres que estavam gestantes foram abertas pelo meio. E ainda, para agonizar mais, os opressores colocavam gatos para arranhar a criança enquanto a mãe estava morrendo. A história é verídica. Qualquer pessoa que acompanha o capítulo 24 de São Mateus, no quadro profético, histórico e geográfico, sabe disso. Profético porque é a profecia, histórico porque é a história de Israel, e geográfico porque aconteceu lá em Israel. Então, os quatro significativos é para que nós sejamos sempre sujeitos à palavra e àquilo que estamos pregando. Só que, versículo 29, diz a palavra: e depois daqueles dias, daquela aflição, daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não perderá o seu vigor, as estrelas, ou seja, perderão seu resplendor, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão. Quem acompanha a história sabe que esse acontecimento sucedeu em 1914 da nossa época, depois de Cristo. Depois que Israel foi castigado por Deus, porque Deus, ele é justo, não é? Se a pessoa sofre uma consequência de uma data fixa, ele não vai dar duas, ele só dá uma. Porque ele é fiel. Exatamente isso. E quem vai acompanhando a história, pouco a pouco, passo a passo, qualquer pessoa que tiver essa sensibilidade de acompanhar a história, sabe que a profecia cumpre assim. Em 1914, da nossa época, aí houve a primeira reunião da ONU, dos Estados Unidos, outros mais, para que Israel voltasse à sua pátria, porque naquela aflição Israel perdeu a pátria. Israel ficou sem destino, ficou espalhado por todas as nações, porque eles disseram: se esse homem não for enganador, venha o castigo sobre nós e sobre nossos filhos. Nós vemos também em Lucas capítulo 19, verso 40 e 42, Cristo Jesus entrando em Jerusalém, falando sobre Jerusalém, chorando sobre ela, lamentando sobre ela. Por quê? Porque no tempo que Israel deixou Deus irado, foi no tempo que Israel selou a lei. Mas agora Jesus veio trazer para Israel a misericórdia. Então, em vez de Deus ficar irado, ele ficava triste. Hoje, nos dias atuais, quando há um processo contrário, a gente, em vez de ficar irado, a gente fica se estivermos dentro do enquadramento da graça. Senão a ira está presente. É o contrário que a Bíblia mostra no Novo Testamento. O amor não se ira. Ele ira. A gente se ira, porque a gente é falho, mas a gente se arrepende. Agora, Deus, na graça, quando as pessoas, no caso de Israel, fracassou, negando a Cristo, claro que tem uma explicação sobre isso, foi para que, já que eles não quiseram levar o evangelho aos estrangeiros,
Então Deus não parou o seu trabalho, deixou Israel para trás e agora o evangelho avançou perante os estrangeiros. Mas Israel recebeu aquele castigo. E quando foi então, concordamente, o acerto para Israel voltar para a sua pátria, eu vou repetir as mesmas frases: o sol escureceu, as estrelas caíram, a lua perdeu o vigor. Aí Israel começou a retornar para a sua pátria como cidadãos, conhecidos como cidadãos amigos de Sião. A natureza, ela identifica com o trabalhar de Deus. Vocês já leram isso na Bíblia? Não. Mas no capítulo 27 mesmo do Evangelho de Mateus, a palavra nos diz, né, no versículos 50 na sequência, que houve, Jesus estava na cruz e houve o quê? Trevas. Trevas de meio-dia até às 3 da tarde. Da hora sexta até a hora nona. Que hora é a hora nona? Que hora é a oração do Calvário? Que horário? Quem sabe? Que horário é a oração do Calvário? 6 horas da tarde. Hã? 6. É isso mesmo, irmãs? 3 horas. É 6, é 3, Joel. É 3. Não é 6, não. 6 horas Cristo já estava sepultado. Porque ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas como malfeitor. E o malfeitor não poderia ficar até depois das 6, porque ele era maldito. A situação que ele passou. Então, quando foi a hora nona, 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde? Porque nós temos calendário com base no calendário calendário lunar, temos o calendário civil de Israel e temos o calendário papal. Mas está pregando sobre o calendário judaico, que é o calendário exatamente que nos leva a nós transmitir a palavra e com segurança, não variação. Por isso que no calendário judaico o dia começa que horário? Então, começa 6 da manhã. E Marcos 14, 25, se não me falha a memória, diz a palavra que ele foi crucificado à 3ª hora do dia. Que hora ele foi crucificado? 9 às 9 horas. E, se você olhar na parte científica da Bíblia, qual é o número da criação do homem? Não é o número 6? Em que dia o homem foi criado? Gênesis capítulo 1, verso 26, diz a palavra que o homem foi criado no 6º dia. Quando Deus sopra na narina do homem, aí o homem deixa o número 6 e vai para o número 7, a perfeição. Compreenderam? Aí o homem passou a ser imagem e semelhança de Deus. Essa pregação está sendo expositiva, porque ela edifica também. Só que, quando o homem pecou, o homem voltou. Saiu do 7 e veio para 6. Que é o número do homem caído. Se olhando no sentido científico da Bíblia. Agora, Jesus Cristo veio reviver o homem caído, o homem morto, chamar o homem à vida. Homem significa humanidade, atribuindo homens e mulheres, o ser humano. Então, com respeito ao sacrifício sobre o homem, o número 6, ele ficou na cruz quantas horas? 6. Das 3 a meio-dia, da meio-dia às 3 da tarde.
Não parece ser tanto assim, mas é científico e é uma realidade. 6 horas ele ficou na cruz. Aí, quando desceu às 6 horas, ele estava na cruz, então ele fez a oração do... né? Do? Calma. Hã? Às 3 horas ele fez oração. Mas já fazia 6 horas que ele estava na cruz. Das 3 às 9 e das 9 das 9 a meio-dia, de meio-dia às 3 da tarde. Das 6 horas. Em busca do homem caído, trazendo o homem novamente à perfeição. E com tudo isso, o universo não deixa de acompanhar os acontecimentos. Houve trevas, houve terremotos, depois houve ressurreição dentre os mortos, como modelo que Jesus ia fazer, e assim sucessivamente. Mas, continuando o trabalho do capítulo 24 de Mateus, em 1914, como eu já estou referindo, houve movimento no universo. Por quê? Então, Israel agora recebia um apoio das nações que estavam ao lado deles, para que eles voltassem e recobrassem a sua pátria. Aí houve movimento no universo. E tudo isto é importante para que acompanhamos, assim por diante. Aí continuou. Em 1935, aí deu mais um reforço sobre o apoio de Israel, voltando já, confirmando a volta para a sua pátria. Novamente houve os mesmos sinais. Demonstrando que o universo tem a ver com o trabalho de Deus. E os irmãos analisam bem. Se os irmãos lerem no livro do profeta Isaías 43, 18, o que está falando lá? Dias viriam, quando Deus Israel voltasse à sua pátria, que ele abriria rio no ermo, manancial de água no deserto. Hoje no deserto, o que tem lá no deserto que acompanha? Plantação e até transportação de uva, de maçãs, frutas. O deserto já produz, Israel vai se juntando na sua pátria e o universo vai se alegrando. E nós, os cristãos, vamos ficando alertas. Glória a Deus! E aí nós vamos recebendo como? Alerta. Alerta sobre o quê? A vida de Cristo, o Senhor da glória. E assim sucedeu. Ainda continuando no sermão, depois que os irmãos compreenderam que o versículo 20 não fala de arrebatamento. Sabe aonde Jesus vai falar de arrebatamento? Vê para nós aí, irmão, como de sempre, dos versículos 30 ao 33 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é a sequência cronológica nessa parte bíblica do contexto que lemos. Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 33. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Pode ler. Glória a Deus. E cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Capítulo 24 do Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Capítulo 24, versículo 30 ao 35. 33. Ao 33. Isso. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos Isso. e brotam folhas,
Sabeis que está próximo o verão. É o versículo 34 complementado. O 33 que diz: Igualmente. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Compreendeu que ainda não é arrebatamento? Não é. Lá no inverno do sábado não era arrebatamento. No movimento do céu ainda não é arrebatamento. Agora, o arrebatamento se dará a eles. Olhai, aprendei, pois a parábola da figueira. Quem é a figueira? Israel. Em Isaías capítulo 5, Israel é chamado de vinha, mas também chamado de figueira, infrutífera, depois de figueira frondosa, feitada, cheia de folhas, depois de frutos. Para os irmãos compreenderam como nós somos orientados sobre a vinda de Cristo, aí ele expressou, que quando a pessoa diz que os urubus são os anjos e os cadaus são os crentes, aí Jesus está dizendo, então ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de som de trombeta, o qual ajuntará os seus escolhidos. Como nós sabemos que a escolha hoje ela tem uma explicação, não tem? Todo cristão escolhido é humilde. A humildade é a escolha que revela os escolhidos de Deus. A humildade são pessoas que não confiam em si mesmo, mas confia plenamente em Cristo e não faz nada de bom para Deus para humilhar outros irmãos. Ele faz tudo para a glória de Deus, os escolhidos, humildes. E assim sucede. Agora ele manda nós aprender. Se aprender é importante valorizar ou examinar. Agora, como está Israel hoje? Israel se enfraqueceu no ano 70, depois de Cristo. Israel se tornou terra, incapaz. Mas depois Israel volta novamente a ficar alicerçado por meio desta palavra, a palavra do Senhor. Agora, hoje para nós, como está a posição, nossa visão sobre o arrebatamento, que é a aceitação de Cristo, não é com interesses secundários. A aceitação de Cristo está no amor prioritário, o amor correspondente ao que Ele nos amou, que é aceitar Cristo com interesse secundário. Eu aceitei porque Ele abriu uma porta de trabalho. Aceitei porque eu estava desenganado e Ele me curou. Então não é uma aceitação pelo amor, é uma aceitação pelo interesse secundário. Agora, a aceitação de Cristo na salvação, ela é num sentido integral. Aceitou Jesus, independente de qualquer outro acontecimento, outra bênção, você está seguro. Seguro por meio desta palavra. Aí vem o Espírito de Deus em forma de plenitude e abre as nossas mentes, e agora nós vamos trabalhando, pensando na volta de Cristo e no seu significado. Não é assim? Então vemos que Israel hoje está aonde? Eu quero dar uma referência, se o irmão quiser abrir Lucas 21, 20, até o 25, vamos analisar bem o que diz a palavra, mas nós já vamos ler só o versículo, capítulo 21, versículo 20, depois nós vamos continuar no 25 até o 29, que é os versículos-chave. Encontrou? Pode ler. 20. É só o 20 por enquanto, depois vamos começar no 25. O Evangelho de Jesus, o qual escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 20, diz assim: Mas quando vedes Jerusalém cercada de exército, sabeis então
que é chegada a sua desolação. Esse século surgiu no ano 70. Vocês compreenderam? Aí continuou, olha, os que estiverem no monte, é a mesma coisa de Mateus. Os que estiverem nos montes, não desce, não volte, se estiver nos telhados, não desce. O exército romano ia dar de invadir Israel. Geralmente o esquema deles era à noite. Mas, se o irmão olhasse, se nós olharmos bem na sequência da história, o Senhor diz assim, olha, naquela noite estarão dois no campo, um será tomado, mas não é arrebatamento, é guerra, foi guerra. Porque a cultura da guerra do passado era costumeiro tomar um e levar outro. Talvez o mais poderoso levava, o mais pobre deixava. Assim, muitos pregam que duas numa cama será tomado outro deixado, duas moedas será tomado outro deixado. Mas eu fui fazer um exame, mas não é uma imaginação minha, é um exame que traz a palavra de Deus. Exame sobre a cultura da guerra e exame como ele executava quando invadia uma nação, principalmente como Israel. Então, a história da guerra conta que Jerusalém foi cercada de exército. E na sequência da história, o que é a sequência? O entendimento etimológico. O que é entendimento etimológico? A pessoa sai daqui da igreja. Então ele já tem um entendimento. Eu vou lá para a esquerda, lá para o direcionado, o antigo chamado assim, Parque das Flores. Então ele está com um entendimento etimológico, sabendo para onde ele vai. Então eu vou ali, vou no mercado da praça. No sentido, ele não vai pensar, vou no mercado da praça e voltar ao contrário. Vou entrar no posto de saúde. Assim é a Bíblia, o sentido etimológico. É a maneira que você ler a Bíblia Sagrada e compreender a direção certa. Na sequência da etimologia, está referindo, pode ler o versículo 21 e 22, nessa sequência, glorificado é o nome do Senhor. Por isso que é bom você que está sempre meditando nela. O versículo 21 diz assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade que deixa, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Prossegue até o 22, né? Vamos ler? O 22. Até o 22, o 23, o 24. O 23 e o 24. Mas ai das grávidas e das que criam de afiliação na terra, e irá sobre esse povo, por causa daquele pecado cometido. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Compreenderam a profecia que não tem a ver com arrebatamento, só sinais. Primeiro, invasão de Israel. Na sequência, momentos de fuga, fugida, como pudesse. Na sequência, descarregamento da ira de Deus sobre o povo, por causa do que ele chorou, lamentou o pecado do povo, mas era inevitável que eles recebessem a justa retribuição por causa do pecado cometido, que Jesus era malfeitor. E se não fosse assim por diante.
Aí continuamos a caminhar junto com as profecias. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Em 1935, houve a segunda reunião, dando aprovação a Israel como portador da sua pátria. Mas em 1948, a nossa época, encerrou o tempo dos gentios a tirar Israel da sua pátria, porque a prova, agora o castigo tinha já chegado no final, devido ao tempo exato que Deus deu. Agora, em 1948, da nossa época, a história mostra que Jerusalém foi exatamente confirmada como povo portador da pátria, da sua própria pátria, dentro da promessa que Deus fez a Abraão. O nosso Brasil teve participação, sabe disso? Naquela época, conta a história que o Brasil mandou daqui para Jerusalém um embaixador representando o apoio do Brasil em favor de Israel. O embaixador chamava-se Oswaldo Aranha. Aí daí para cá, Israel não sai mais do seu local. É uma experiência para alerta referente à vinda de Cristo. Agora imagina bem, hoje o nosso Brasil está correndo perigo. Perigo do quê? De invasão, de guerra. Porque essa aliança que o Brasil fez com Israel, como Deus disse a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e versículo 3, a parte B, e abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, devido a essa aliança com o Brasil, nós pode fazer uma avaliação no meio de tantas lutas, tantas tribulações, mas o Brasil é considerado o país que mais possui água doce. Tanto é que ao banho não se traz o regulamento de outros países. Tem local que você vai se banhar, o chuveiro já é controlado por aquele tempinho rápido. Você começou um pouquinho, o chuveiro já desliga só, porque a escassez de água é grande. E o Brasil tem água com abundância. Só que agora ele corre um perigo grande, porque essa aliança ela foi quebrada. Esse é o perigo. Está compreendendo? Porque quando quebra uma aliança com um país que está em favor de Israel, a pessoa está assinando a sentença com a própria condenação para ela e colocando também o país em risco. Por causa do quê? Por causa que a promessa de Deus sobre Israel foi com juramento. Deus jurou que abençoaria todos que abençoassem Israel, mas também teria por inimigo todos que fossem contra Israel. Mas nós temos que orar e continuar orando em favor de quem? Israel. Quer ser mais abençoado? Ora em favor de Israel. Porque é promessa de Deus. E as irmãs sabem que nós somos salvos por promessa, sim ou não? Mas a promessa não é só verbal. A promessa, ela é com juramento. Deus fez a promessa e jurou que Ele nos salvaria, Ele salvaria todos que recebessem o seu Filho Jesus, só que não fosse contra o Israel da promessa. Caso contrário, a aceitação é falsa. Agora, no que é que nós vemos? Voltando ao mesmo assunto da figueira. Qual é a maior visão para o arrebatamento da igreja? Maior sinal. Hã? Não, lá em Israel. É lá em Israel. Porque a figueira é Israel, o ajuntamento é o povo, e os acontecimentos
são as guerras que pretendem tirar Israel do seu país. Israel é um país que a Palestina é enorme, mas só que Israel está invadido e o país é pequenininho. Mas ninguém consegue tirar aquele povo do país. Por quê? Antes que venha o arrebatamento, naquele país de Israel será reconstruído o terceiro templo. É o maior sinal. Estão compreendendo? O terceiro templo, o segundo templo foi reconstruído, Jesus inaugurou. Ele entrou no templo, expulsou os cambiadores, purificou o templo, foi acessível para com aquelas pessoas rejeitadas, atuou cura, misericórdia, salvação, tirou o jugo pesado, colocou o jugo leve, glória a Deus! Tudo relacionado à profecia do templo. Agora, hoje nós vemos, já nesse resumo, que a figueira está com folhas. E o que está faltando na figueira? Frutos. Frutos, exatamente. Agora, os frutos não chegaram ainda, porque, mediante a determinação de Deus, Israel ainda está para trás, esperando o quê? Ser eles os últimos, porque deveriam ser os primeiros. Eu quero dar uma referência aqui em Lucas 13, 31, se o irmão ler para nós, o Jesus dizendo sobre o